Olá, boa noite. Deus abençoe a cada um. Aqui quem fala é o vosso irmão Anderson Oliveira e mais uma vez estou aqui, pela graça de Deus para poder trazer uma palavra, uma pequena reflexão, da verdade do Evangelho. E o que eu quero comentar essa noite é sobre o verdadeiro, sobre o que a Bíblia diz sobre o batismo, melhor dizendo, sobre o batismo de Mateus 28:19. Vamos ver pela Bíblia e deixar a Bíblia nos responder. Será que esse batismo, meus amigos, meus caros, ele será que ele é um batismo que tem que ser executado, tem que ser falado? Ou será que quando o próprio Senhor Jesus Cristo deu essa ordenança, ele mandou batizar nesse batismo que ele disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós vamos examinar, pelas Escrituras, pela Bíblia, deixar a Bíblia nos conduzir, porque a Bíblia ela é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo em forma de palavra, Então eu quero convidar vocês para ir ali em Mateus 28:19. E também quero depois convidar vocês, meus ouvintes, a ir para Atos 2:38, Atos 19, para ver as comparações, para ver as concordâncias de escritura, como realmente elas estão coligadas, como elas estão realmente encaixadas uma com a outra. Porque a Bíblia ela não pode se contradizer. Se um versículo dizer uma coisa e outro livro, outro capítulo dizer outra, então Deus, ele se contradizeu. Não, meus amigos. Deus, ele não falhou. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras de Deus não irão de passar. E toda palavra do homem seja mentira, mas a de Deus, a verdade. Amém? Ali em Mateus 28:19, o próprio Senhor Jesus, ele dá uma grande comissão. E ali ele diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, ali tem outra vírgula, e do Espírito Santo, ponto e vírgula. Porque é muito importante, meus amigos, nós observar os pontos e vírgulas, porque se nós realmente passar por alto, passar por cima dos pontos e vírgulas, nós não vamos realmente enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar. E Deus fala aqui, que ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, como eu já tinha lido, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Quero ir ali para Atos 2:38. Aqui Pedro, Pedro, aquele que teve a revelação da palavra de Deus, que teve a revelação de quem era o Messias, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus que te revelou. Portanto, que eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então dá para nós observar uma coisa, meus amigos, que a igreja do Deus vivente está fundada e está alicerçada sobre uma rocha, sobre uma fundação primitiva, sobre uma revelação, um desvelar de quem é a palavra de Deus, de quem é realmente Jesus. Jesus é o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo, a qual veio à terra com um propósito: salvar eu e você dos nossos pecados, porque nós estávamos mortos em delitos, nós estávamos separados de Deus, condenado com o mundo, mas Deus, com a sua infinita e rica misericórdia, Ele nos trouxe a sua graça, Ele nos trouxe o seu perdão através de Cristo Jesus lá no Calvário. Amém? E Pedro vem dizendo aqui, né, para aqueles 3.000 batizados, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração, compungiu o coração deles. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tu vê que Pedro, né, realmente, ele veio mostrando para essas pessoas, para esses 3.000, que realmente, quando eles ouviram isso, compungiu o coração deles. Amém? Mas eu quero neste momento fazer uma oração. Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por Senhor ter mostrado realmente a tua verdade. E peço humildemente que o Senhor nos guie, Pai. Que o Senhor me guie, que eu seja aqui um instrumento em tuas mãos. Convém que o Senhor cresça, que eu diminua. Que o Senhor possa mostrar, Pai, e desvelar realmente a tua palavra, Pai, a tua verdade, para que quem possa ouvir possa cair em seus corações e eles possam ver, Pai, realmente o Filho do Homem, a palavra viva sendo manifestada em seus corações. É o que eu te peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Graças a Deus. E quando Jesus, então, ele deu aquela ordenança lá em Mateus 28:19, ele realmente, ele não disse para ir, né? Ir e batizar. Ir e batiza no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque se nós observar, Jesus mandou batizar em nome do Pai, ao qual foi o primeiro, e depois tem vírgula ela separa, tem uma separação, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Filho não é nome, Pai não é nome, aliás dizendo, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, isso são títulos. Para quem estudou vai saber realmente que isto, ou quem tem um pouco de entendimento vai saber que isso são títulos. Por exemplo, se algum de vocês for num comércio, for num hospital, né, por assim dizer, e realmente você vai ter que se identificar ali perante aquela pessoa, a responsável, né? E ela vai perguntar: seu documento, senhor, qual o seu nome? Às vezes pergunto antes de pedir o documento, e aí você chegaria e diria: meu nome é pai ou meu nome é filho. Não, você tem um nome, você tem uma ideologia, você tem uma identidade, entendeu? E seu nome é tal, seu nome é Pedro, seu nome é Lucas, seu nome, né, por exemplo, é João. Você tem um nome a qual antes da fundação do mundo Deus já deu esse nome para você através dos seus pais, dos meus pais, que deram o meu nome, Anderson. Então, nós temos um nome. Deus não é diferente, meus amigos. Deus também tem um nome. E ele, a Bíblia diz que ele se fez conhecer através de Cristo Jesus. Entendeu? Ali em Mateus, ali em João 14, versículo 8 do 9,
Tá Felipe interrogando, Senhor, mostra-nos o Pai. Tá Felipe interrogando para Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Mas Jesus disse, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O próprio Senhor Jesus Cristo disse isto, meus caros. O próprio. Então dá para nós ver que realmente Deus desceu e se fez carne, para nós ver uma lógica da verdade do Evangelho. João, ali, né, no livro de São João, capítulo 1, verso 1 em diante, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quem era esse verbo? A palavra. Lá no princípio, você vai voltar em Gênesis, vai ver que aquela palavra, a qual fez os céus e a terra, é a mesma palavra que se encontra em João, capítulo 1, verso 1 ao 2, ao 3 ali, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Amém? Então, para nós ver realmente a verdade da Bíblia, não pelas minhas próprias ideias ou teologia humana ou algo assim, que o quê? Que Jesus disse, batizai em nome do Pai. Amém? Então, quando ele fala batizar em nome do Pai, nós vamos ver Pedro, vamos falar de Pedro um pouquinho, e Pedro tem aquela revelação de ver que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala aquilo, né, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas, né, do inferno teriam chance, venceriam contra esta igreja, né, que estaria afirmada sobre a rocha. E aí Pedro vem falando em Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui fala mais, né, no verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Paulo também, meus amigos, em Atos 19, deixou ali para realmente confirmar e mostrar pelas escrituras, né, para todos vocês. E ele vem falando ali, Paulo realmente no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Vê que eles não foram batizados no Espírito Santo primeiro. Primeiro eles foram o quê? Deixa eu ler o versículo 4. Disse-lhe Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Amém? Eles tendo ouvido, aqueles estavam ouvindo Paulo, eles tendo ouvido isto, foram batizados nas águas, meu amigo, sepultamento, batismo de justificação. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. E depois eles receberam então o Espírito Santo. Tu vê que uma coisa não condiz com a outra, é diferente. Eles foram batizados primeiro com batismo de justificação, batismo de arrependimento, justificação. Depois, então, Paulo estendeu as mãos sobre eles e eles foram então batizados com o Espírito Santo. Amém? Então são escrituras falando, não é o irmão Anderson Oliveira falando, e sim a própria Bíblia, a própria escritura dizendo para nós o que nós temos que fazer. Nós temos que fazer é executar isso em nossas vidas, pôr em prática isso em nossas vidas. O verdadeiro batismo, que o batismo nas águas, ele é no nome do Pai. Amém? Ele é também no nome do Filho e do Espírito Santo. Como assim? Muitas pessoas vão pensar agora, mas tu não falou que não é, que é títulos? Meus amigos, Deus sempre se manifesta em três. Três em um. Deus não é dois nem três. Ele é três em um. Três manifestação em um. Amém? Então,
Quando cada indivíduo, cada irmão, cada pessoa é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, o atributo de filho vai estar ali. O atributo de Espírito Santo vai estar ali. Esses títulos vão estar ali numa só pessoa, que se chama Senhor Jesus Cristo. Não tu realmente batizar ali, né, o indivíduo numa água, entende, meus caros? E usar os títulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não é escritura. Cada um pode realmente pegar ali em Mateus 28:19 e ler calmamente nas entrelinhas, cuidando dos pontos, cuidando das vírgulas, que vocês vão ver que Jesus deu uma ordenança, ele não deu um cumprimento. Pegue isso aqui e batizem, porque vocês têm que cumprir isso. Jesus deu uma ordenança para ir e fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo. Batizando-os em nome do Pai. Entende, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, amados ouvintes, que realmente possam me ouvir. De maneira nenhuma eu vou chegar aqui diante dessa internet e vou falar alguma mentira para vocês. Porque o que nós falamos, nós temos que dar conta daquilo que nós falamos. Então, se eu estou aqui pela graça de Deus, com humildade e simplicidade, para poder ajudar cada um que possa me ouvir. Com todo o amor que eu tenho por cada um, mesmo não conhecendo, né? Alguns que possam me ouvir, mas de todo o meu coração, que essa palavra possa fluir nos corações de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um, que Deus possa suprir na vida espiritual, em primeiro lugar, a necessidade de cada um, porque o tempo está à mão, meus amigos, o tempo terminou, nós estamos nos últimos dias, então o evangelho está sendo pregado, a palavra de Deus está sendo saída e anunciada, basta o que nós cremos. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de quê? De quem? De Deus. Amém? Deixo meu shalom, deixo meu abraço a todos, deixo essa pequena reflexão para que cada um possa realmente refletir e saber que Deus é bom, que Deus é maravilhoso e só quer uma coisa de nós, que nós cremos nele de todo o nosso coração e deixamos o Altíssimo fazer morada em nosso coração. Amém, meus caros? Deus abençoe a cada um nesta noite. Shalom.